Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de discutir brevemente com você a fórmula de juros simples. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça os 3 Cs, que é curtir, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora que você já não esquece. Comente, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando dúvidas que você tenha, ou ainda sugerindo outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com todo aquele que queira aprender um pouquinho mais de matemática financeira. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é trabalhar um pouco com as fórmulas que estão relacionadas à capitalização de valores monetários, mas capitalização em regime de juros simples. Neste canal, há um vídeo no qual eu apresento a ideia dos juros como um todo e mostro um pouquinho do que se entende como capitalização simples, capitalização composta, capitalização contínua, capitalização descontínua, enfim, eu faço um apanhado geral de alguns elementos que estão relacionados à definição do conceito de juros. Neste sentido, no alto da tela você está vendo um card que leva para este vídeo. Aqui, em particular, eu vou trabalhar especificamente com o regime de juros simples. E, no primeiro momento, nós temos que lembrar duas coisas. A primeira coisa a ser lembrada é que capitalização em juros simples é uma capitalização descontínua. E isso significa o seguinte: veja, toda vez que nós estamos falando em juros, é necessário indicar uma taxa de juros. Essa taxa de juros ela é dada por um número percentual, que é utilizado para computar o valor desses juros em cada período de capitalização. E esse período de capitalização é dado por uma unidade de tempo. Ou seja, eu tenho um número percentual que está atrelada a uma unidade de tempo. Por exemplo, 3% ao mês. Então, neste caso, eu estou entendendo que a capitalização ocorre mensalmente. 2% ao ano. Então, eu entendo que a capitalização é anual. 1% ao bimestre. Então, eu entendo que a capitalização é bimestral neste caso. E, quando eu falo em capitalização descontínua, o que eu estou querendo dizer é que o valor dos juros ele só é calculado no final do período de capitalização. Ou seja, se eu tenho uma capitalização anual, o valor dos juros é calculado somente no final de cada ano, e assim por diante. Deste modo, o primeiro fato que precisa ficar claro a respeito de juros simples é que é um regime de capitalização descontínuo. O segundo fator que vai caracterizar o regime de juros simples é a maneira como eu determino o valor dos juros a cada período de capitalização. Veja, a taxa de juros é um número percentual que vai me indicar o seguinte, no caso de juros simples, que ao final de cada período de capitalização, eu vou calcular um percentual do capital que eu apliquei originalmente. Para ficar mais clara esta ideia, imagine que eu esteja na seguinte situação. Eu tenho uma taxa de juros de 3% ao mês e eu apliquei no primeiro momento R$100. Então, no final do primeiro mês, eu vou calcular 3% de 100, que dá R$3, e isso é o que vai ser calculado como juros. No final do segundo mês,
eu vou calcular os mesmos 3% dos mesmos R$ 100. E, portanto, eu tenho mais R$ 3 de juros. No final do terceiro mês, o cálculo é o mesmo. 3% dos mesmos R$ 100. E aí eu tenho mais R$ 3 de juros. E assim por diante. Portanto, se eu quero calcular o valor dos juros em um período de capitalização, basta eu pegar a taxa de juros, que é indicada por I, e multiplicar pelo capital, que é indicado por C. Então, quando eu calculo C vezes I, lembrando que neste I eu vou usar a taxa unitária para fins de cálculo, quando eu faço esta conta, eu estou determinando o valor dos juros apurado em um único período. Como o valor dos juros não se altera de período a período, ou seja, para cada período o valor dos juros é o mesmo, basta multiplicar, então, este valor, que seria os juros calculado em um período, pela quantidade de períodos de capitalização, que nessa fórmula eu estou indicando pela letra T. E é daí que sai a fórmula do juros simples, ou seja, os juros vai ser o produto do capital com a taxa de juros e com a quantidade de períodos de capitalização, que aqui é indicado como tempo. Uma coisa que é necessária ressaltar é que tanto a taxa de juros quanto a unidade temporal precisam ser as mesmas. Ou seja, se a minha taxa de juros está referenciada ao ano, o T da fórmula também tem que estar referenciado ao ano. Se a minha taxa de juros está referenciada ao dia, o T da fórmula precisa ser dias. É nesse sentido que essas unidades precisam ser as mesmas. Para ficar um pouco mais claro como nós vamos utilizar essa fórmula, façamos alguns exemplos. Então veja, nesse primeiro exemplo eu tenho um capital de R$ 80.000. Então o capital é 80 mil. Ele é aplicado a taxa de juros de 2,5% ao mês durante um trimestre. Então veja, 2,5% ao mês. E aqui eu não vou usar 2,5 no cálculo. Eu vou utilizar a taxa unitária, ou seja, pega 2,5 e divide por 100. E neste caso fica 0,025. E o tempo, neste caso, perceba, a aplicação é feita durante um trimestre. Só que a taxa de juros está em mês. Portanto, este T também precisa estar em meses. Um trimestre são 3 meses. Então, o meu T aqui será 3. E aí, este capital é aplicado a essa taxa durante um trimestre em regime de juros simples. O que se pede, então, é o valor dos juros acumulado neste período. E, portanto, aqui nós aplicamos a fórmula direta. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O capital é 80 mil vezes a taxa 0,025 vezes 3. Quando a gente faz esse produto, isso dá 6 mil. Então o valor dos juros apurado neste caso são R$ 6.000. Vamos pegar um outro exemplo. Então veja, aqui eu tenho um negociante que tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Então o I da fórmula é 6% ao mês, que aqui para fins de cálculo eu sempre pego a taxa unitária, ou seja, eu vou pegar 6 e dividir por 100, o que dá 0,06. Então, esse negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Então, o T aqui é 9. Perceba que eu não preciso fazer nenhum ajuste, porque a taxa está em mês e o tempo já é dado em meses. Ao final deste período, ele calculou em 270 mil
o total dos juros. A pergunta é qual é o valor do empréstimo, ou seja, qual é o capital que foi emprestado. Então, utilizando a fórmula de juros simples, eu tenho que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Neste caso, juros é 270 mil, é igual ao capital, vezes a taxa, que é 0,06, vezes o tempo, que é 9. Portanto, o que eu tenho? 270 mil é igual a 0,54, porque eu vou fazer 0,06 vezes 9, então dá 0,54 vezes o capital. E aí eu vou passar o 0,54 dividindo. 270 mil dividido por 0,54 dá 500 mil. Portanto, o capital aplicado foi de 500 mil reais. Façamos agora um terceiro exemplo. No exemplo número 3, eu tenho um capital de 40 mil, então a minha letrinha C representa o capital, que é 40 mil. Ele foi aplicado num fundo de poupança por 11 meses, então o tempo aqui são 11 meses, produzindo um rendimento financeiro de R$ 9.680. Esse rendimento financeiro é o valor dos juros. O que está se pedindo é apurar a taxa de juros simples oferecida por essa operação, ou seja, qual é a taxa de juros que foi aplicada. Novamente, a fórmula é: os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é 9.680, o capital 40 mil, vezes a taxa, que é I, vezes o tempo, que é 11. Então eu tenho 9.680, 11 vezes 40 mil, isso dá 440 mil, vezes I. Agora eu passo o 440 mil dividindo e concluo que o I, neste caso, vai dar 0,022, que em números percentuais é 2,2% ao mês, já que o tempo que eu utilizei para este cálculo é dado em meses. Então a taxa de juros dessa operação é 2,2% ao mês. No exemplo número 4, eu tenho uma aplicação de 250 mil que rendeu a uma taxa de juros simples de 1,8% ao mês, no final de determinado período, juros no valor de 27 mil reais. A pergunta é: qual é o prazo da aplicação? Então veja, o capital é 250 mil, a taxa de juros é 1,8% ao mês. Eu vou usar a taxa unitária, ou seja, 0,018. Ao final de um determinado período, não sei qual é, mas o valor dos juros produzido foi 27 mil. Então, utilizando a fórmula, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, o que eu tenho é 27 mil é igual ao capital 250 mil vezes a taxa, que é 0,018, vezes o tempo. Isso me leva a dizer que 27 mil é igual a 250 mil vezes 0,018, isso dá 4.500, vezes o tempo. Aí, passando 4.500 dividindo, eu vou ter que o tempo, neste caso, dá 6. Como a taxa que eu estou utilizando nessa fórmula, que eu utilizei para o cálculo, é uma taxa mensal, o tempo então será dado em meses.
Portanto, o T, neste caso, é igual a 6 meses. Uma vez que nós compreendemos como é que se calcula o valor dos juros no regime de capitalização simples, podemos passar para um outro conceito que é o montante. Veja, um determinado capital, quando você aplica uma taxa periódica de juros por um determinado tempo, ele vai produzir um valor acumulado denominado de montante e que nós vamos indicar por M. Então, o que seria este montante? O montante é o capital que foi aplicado no início da operação, mais o valor dos juros que rendeu durante a operação. Ou seja, aquilo que foi aplicado adicionado com o valor dos juros. Por isso que a fórmula do montante, num primeiro momento, vai ser dada por capital mais juros. No entanto, como no caso de juros simples, a fórmula para calcular o valor dele é dado por capital vezes taxa vezes tempo, eu posso utilizar este fato para obter uma outra fórmula para o cálculo do montante. Então veja, se o montante é capital mais juros, eu posso substituir esses juros por capital vezes taxa vezes tempo. Agora eu coloco o capital em evidência nessa soma. Então, C dividido por C dá 1. C e T dividido por C dá apenas IT. Portanto, o montante também pode ser calculado da seguinte forma: capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. E aí, esta expressão que aparece multiplicando o capital na outra forma de calcular o montante, eu vou chamar de fator de capitalização ou fator de valor futuro do juro simples. E o inverso dela, ou seja, este fator, 1 dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo, este valor eu vou chamar de fator de atualização ou de valor presente. Do ponto de vista gráfico, o que nós temos é o seguinte. Então veja, aqui eu vou representar um fluxo de caixa, só para que se entenda por que nós chamamos de fator de valor futuro e fator de atualização. Porque perceba, quando eu estou no regime de juros simples, no momento em que eu aplico um determinado capital, ele vai ser equivalente a um determinado montante no tempo futuro. É o que a gente chama aqui de valor futuro. Então, se eu tenho capital e gostaria de saber o quanto ele vai se tornar no tempo futuro, eu vou calcular um montante, que seria o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Perceba que, neste caso, eu tenho um valor no tempo presente e quero ver quanto vale no futuro. Agora, se eu tenho um valor no futuro e quero voltar com ele para o tempo presente, aí, neste caso, o que a gente estará fazendo é uma atualização de valores. E aí, para determinar este capital, o que nós fazemos? A gente pega o montante e divide por 1 mais a taxa vezes o tempo. Perceba o seguinte, esta expressão eu obtenho a partir desta. Basta pegar este termo e passar dividindo. E perceba que aqui, no fundo, essa divisão é a mesma coisa que escrever o montante vezes 1 sobre 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, por isto que este fator vai ser chamado de fator de atualização, porque eu estou pegando o montante e vendo quanto ele valia originalmente. E é por isso que este fator, essa expressão, é chamada de fator de valor futuro ou de capitalização, porque aí eu estou pegando um valor no tempo presente e observando o quanto ele vai valer num tempo futuro. Para que essas ideias se tornem um pouco mais claras, vamos fazer alguns exemplos para realizar alguns cálculos.
Então, no exemplo 5, o que eu tenho é o seguinte. Uma pessoa aplica R$18 mil a taxa de 1,5% ao mês durante 8 meses em regime de juros simples. O que eu quero é o valor acumulado ao final deste período, ou seja, o que eu quero é o montante. Perceba que o capital aplicado aqui foi 18 mil. A taxa é 1,5% ao mês, que em taxa unitária eu vou ler como 0,015. E o tempo, neste caso, foram 8 meses. A taxa dá em mês, o tempo também, então não há necessidade de fazer nenhum ajuste. Como eu tenho um capital e eu quero enxergar no futuro, então o meu montante vai ser o capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo, que é o fator de valor futuro. Então, neste caso, eu tenho 18 mil vezes 1 mais a taxa 0,015 vezes 8. Daí, o meu montante então se torna 18 mil vezes 1 mais 0,015 vezes 8, isso vira 0,12. 1 somado com 0,12 dá 1,12. Portanto, é 18 mil vezes 1,12. E no momento que eu faço este produto, isso dá 20.160. Então, este é o montante ou o valor acumulado desta aplicação de 18 mil reais. E agora, no exemplo 6, o que nós temos é o seguinte. Uma dívida de 900 mil reais irá vencer em 4 meses. Ou seja, daqui a 4 meses, eu vou pagar 900 mil reais. Como este valor é um valor futuro, esses 900 mil é o que eu chamo de montante. E esta dívida vai vencer num tempo de 4 meses. O credor está oferecendo um desconto simples de 7% ao mês. Então, a taxa de juros embutida nessa operação é 7% ao mês, ou 0,07, caso o devedor deseje antecipar o pagamento para hoje. E o que se pede é, calcule o valor que o devedor pagaria se antecipasse a liquidação da dívida. Ou seja, eu vou pegar um valor no futuro e atualizar para o tempo presente. Atualizar em 4 meses. Perceba que o tempo e a taxa, ambos estão na mesma unidade temporal, portanto não preciso fazer nenhuma adequação. E neste caso, como que eu desejo é encontrar o valor no tempo presente, o que eu quero é achar o capital. E aí, para achar o capital, eu pego o valor montante, que é o valor no futuro, e divido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Ou seja, se eu quero ir para o futuro, eu multiplico por 1 mais a taxa vezes o tempo. E se eu quiser atualizar, ou seja, voltar com o valor para um tempo passado, aí eu divido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Neste caso, como eu estou atualizando, eu tenho que fazer a divisão. Então, isso dá 900 mil dividido por 1 mais a taxa, que é 0,07, vezes 4. Ou seja, isso é 900 mil dividido por 1 mais 0,07 vezes 4 dá 0,28. Ou seja, 900 mil dividido por 1,28. E aí, no momento que eu faço essa divisão, eu vou concluir que o capital é de 703.125. Ou seja, essa dívida de 900 mil reais, se eu pagar hoje, considerando esta operação que está sendo apresentada, eu pagaria R$ 703.125. Bom,
Era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui e até a próxima!